No final da década de 1950, o mundo vivia um ciclo de desenvolvimento, com as feridas das guerras já cicatrizadas. No Brasil, o otimismo era coroado com a conquista da Copa do Mundo na Europa, que nos enchia de orgulho. A industrialização criava empregos e oportunidades, e a construção de Brasília era um símbolo desse tempo. O clima positivo não era exclusividade das capitais, e mesmo cidades pequenas como a Itatiba da época registravam prosperidade. A igreja desejava transformações que se manifestariam fortemente na década seguinte, com o Concílio Vaticano II. Bispos e sacerdotes começavam a ver que a participação popular ganhava novos significados e os leigos poderiam desempenhar papéis mais relevantes na evangelização. Todos esses fatores contribuíram de alguma forma para a decisão de se constituir em Itatiba uma segunda paróquia da Igreja Católica. E assim se fez. Em 19 de julho de 1959, Dom José Maurício da Rocha, o bispo diocesano de Bragança Paulista, registrou em ata: havemos por bem separar e desmembrar da paróquia Nossa Senhora do Belém, no município de Itatiba, a paróquia de Nossa Senhora do Rosário de Fátima. E é essa força desse povo, de seus filhos e netos e muitos outros mais, que se juntaram na caminhada que mantém viva a mesma fé. Senhora, rainha, tão linda estás, trouxemos presentes pra ti. Quando nada havia no alto da colina, foram as obras do conjunto social da futura paróquia de Nossa Senhora do Rosário de Fátima que impulsionaram a formação do bairro, um sinal ímpar da evangelização em Itatiba, iniciada a partir da edificação do monumento. Os primeiros tempos da paróquia de Fátima foram marcados por ideias e ações inovadoras. Uma das mais autênticas foi a procissão das Pedras da Virgem, que está registrada na memória emocional da população católica itatibense. Realizada em 15 edições, em alusão aos mistérios do Rosário, essa procissão foi inspirada nas pedras com que as crianças pastoras de Fátima, em Portugal, brincavam quando receberam a bênção da primeira aparição mariana, em 1917. Aí a gente ia daqui do Mombuca até as Brotas, dali pegava, comprava o paralelepípedo, daí do Vador e subia pela Avenida Brasília até o Alto de Fátima, que era o começo da construção do monumento, né? Bom, Padre Dutra, eu conheci assim. Ele era jovem e aí ele foi para a Itália. Foi para a Itália e a gente acompanhou o estudo dele. Depois, quando ele chegou de volta da Itália, a gente recebeu ele ali na Vila Bela Vista, aonde ele começou, porque tinha o Caetano de Fiore, que tinha um depósito de pedras de paralelepípedos. E aí ele começou a convocar as pessoas para pegar os paralelepípedos e levar lá em cima, aonde foi construída a igreja. E aí levava lá em cima, que não tinha a igreja, não tinha nada. Era um morro. Aí levava lá em cima e foi aí que começou a se fazer
a igreja. tão linda estás. Cada edição da Procissão das Pedras era realizada uma vez por mês, no domingo à tarde, na data mais próxima do dia 13, que era a data das aparições. Às 14 horas, a pior hora do dia, sob sol forte, sinalizando um ato de penitência, ao mesmo tempo em que era um gesto de fortalecimento da fé. O povo levava aquela pedra como se fosse assim, aquilo que ele tinha de bom que ele levava para ofertar a Nossa Senhora, né? Tanto é que subir aquele morro não era fácil com um paralelepípedo na mão, não é? Porque o paralelepípedo não era simbólico, não era, era verdadeiro, era real. A procissão das pedras foi um motivo de angariar um pouquinho de dinheiro. Cada um dava lá um preço simbólico para a pedra e vinha rezando o terço. Aí cada pessoa ia lá, comprava tanta pedra, o que podia carregar, carregava. O que não podia, jogava em cima do caminhão, e o dono do caminhão era bom que está vendo. Ele subia o caminhão e descarregava aqui. Aí começava a procissão. Só que na procissão, eu, minha esposa, nós vinha com aquela pedra de revestimento que é de Vianinha, é fina. Nós vinha cantando, Nossa Senhora de Prata, o Padre Dutra na frente, a banda de música, na época mais certa, a banda de música vinha também na época de festa, acompanhava a procissão, vinha até aqui em cima. Os fiéis adquiriam paralelepípedos com peso de até 10 quilos e os carregavam partindo da rua São Caetano, na Vila Bela Vista, seguindo pelo caminho de terra morro acima, rumo ao Alto de Fátima. E a ideia do Padre Dutra de fazer a caminhada com as pedras subindo o morro, eu achei extraordinário. Itatiba era, o próprio nome já diz, né, muita pedra, com bastante pedreiras. Geralmente doavam a pedra. E nós, e grande parte de Itatiba, comprava pedra, subia o morro para agradecer uma graça alcançada ou pedir uma graça, e era interessante, super interessante. E assim foi construindo, né? A experiência de Deus em cada povo se manifesta de modo a permitir que os sinais ganhem significado em suas vidas. Se antes o Senhor proporcionou aos judeus o grandioso momento de atravessar o Mar Vermelho e isto marcou para sempre a história de Israel, também nos pequenos gestos sua presença é real e quer nos comunicar algo. Erguendo a casa sobre a rocha, fazemos da fé uma força que não se abala com as tempestades. O Monumento à Virgem traz essa mensagem. Foi o cartão postal de Itatiba e é um de seus pontos mais conhecidos, seja pela beleza da vista ou pela lembrança de um povo que carregou pedras em sinal de sua devoção. Dos céus aparece a Virgem Maria. Outra iniciativa de grande impacto e que ainda hoje é revivida na comunidade é a oração do Rosário, no entorno do monumento. Nas aparições em Fátima, Nossa Senhora pediu que se rezasse pelo perdão dos pecadores. Os paroquianos, inspirados por seu pastor, ouviram esse pedido e, desde o princípio, nas noites do dia 13, às 20 horas, o povo rezava o terço no alto do bairro. Geralmente, 5 grupos partiam das partes baixas da colina e, com velas acesas, se dirigiam ao alto do morro, que ainda não tinha casas. Eles iluminavam o que viria a ser o monumento à Virgem. O pedido era cumprido ao mesmo tempo em que se manifestava outra palavra, a de Jesus, que ensinava aos seus discípulos: não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma vela e se a coloca debaixo da cama, mas sim sobre o candelabro, para que ilumine a todos da casa.
O terço luminoso inspirou também as procissões iluminadas na paróquia, especialmente as da festa da padroeira. Um dos maiores símbolos do Alto de Fátima e até mesmo de Itatiba, o monumento de fé, erguido em homenagem a Nossa Senhora, foi inaugurado em 1960. Poucas vezes a cidade havia assistido a uma celebração com tantas pessoas. Mais de 3.000 testemunharam a entrega da obra naquele 22 de maio, data mais do que esperada, já que inicialmente o monumento seria apresentado ao público uma semana antes, mas uma forte chuva impediu. Originalmente com mais de 8 metros de altura, 3 lances, um lago e 3 ilhas, tendo em cada uma delas a imagem de um dos pastorinhos portugueses em prece, a construção foi a primeira das obras a ficar pronta, um marco que estabeleceu a referência e inspirou a comunidade. E Padre Dutra, sempre com o incentivo dele, conseguiu construir o monumento, conseguiu ali onde é o salão que seria a igreja, depois construir a igreja também, que hoje está lá, a coisa mais linda do mundo, e nós estamos aqui. Ficou bonito. A construção ali agora do que ficou, deu um monumento muito bonito. Nossa Fátima lá em cima, parece que ela está olhando para a igreja, para nós todos, cara. Não mostra. Às vezes eu vou com a minha esposa, eu vou com o andador devagarzinho, tudo bem. Mas um dia tenho vontade de ir sempre, mas com o andador tem que ir devagar, cara. Graças a Deus. E aí chegamos a uma conclusão. Que coisa mais linda do mundo, eu falo. Nós somos ricos. Muitos foram os que contribuíram para essa execução, como praticamente tudo o que se fez na construção de todo o conjunto. Alguns foram líderes nessa empreitada, como os senhores Romeu Reginato e João Batista Belgini, nas obras civis, o desenho e projeto de Luiz Franck e a supervisão do engenheiro Eduardo Fausto de Andrade. Mas o padre foi um leão ali. Não só o padre, todos que trabalharam, mas o padre foi grande. Todo mundo ajudou, todo mundo. E foi uma maravilha. A vila toda trabalhou. Ali, quando foi posta aquela imagem, tinha muitos que falavam, mas onde é? Aonde que vai apanhar aquela santa no tempo? Falou, capaz de não chover mais, porque a única vez põe uma santa daquela no tempo. Isso, e tinha gente que falava, os antigos. Meu pai, justamente com o senhor Romeu Reginato, né, eles trabalhavam juntos. E o padre Luiz Carlos Dutra, na época, procurou meu pai se eles poderiam fazer a construção do monumento, né? E aí começaram, na época ele conta, né, esse é o relato que ele falava, né, que lá era só barba de bode, né, não tinha casas, né, bem no começo, né. As pedras foram transportadas pelas pessoas, cada um pegava uma e levava, era bem precário, né, naquela época. E devido a essa habilidade dele de construção, de fazer, o padre Dutra procurou eles para fazer essa obra do monumento. Não tinha andaime, foi feito, conforme relato do meu pai, só com 2 tábuas, né? Ia rolando a pedra por pedra e construindo, né? Até chegar na última pedra.
no dia da inauguração, sob o som da então Banda Santa Cecília, hoje Corporação Musical, a cerimônia foi conduzida pelo bispo diocesano Dom José Maurício da Rocha e teve toda a pompa que o momento pedia. O monumento teve papel importante quando ainda não havia, de fato, uma igreja no alto do morro. Foi no entorno da construção dele que aconteceu a primeira missa, e numa ocasião muito especial. A passagem de ano de 1959 para 1960. Paróquia Boa tem festa boa. Muitos itatibenses guardam na memória as festas da uva, realizadas no Alto de Fátima. Tão importante eram que foram instituídas por decreto de lei municipal, datado de julho de 1960. A primeira edição levou 1 ano para ser elaborada. Uma vez por mês, organizadores da festa se reuniam com os agricultores após as missas de domingo nos bairros. Entre os dias 14 e 22 de janeiro de 1961, sob grande expectativa de público, estreava a Festa da Uva de Fátima. Aí teve o desfile, porque o padre Dutra falou assim, vamos passar, ele pediu permissão, né? Vamos passar pelas ruas da cidade para trazer o povo, porque terminando, aí tinha as barraquinhas, né? Os comes e bebes, né? Então, tudo para ajudar a Fátima, né? O início foi carrinho, carruagem, assim, trole, né? Tinha essas coisas e tinha caminhão também. Tinha o carro da uva, o carro, assim, das frutas, né? Tinha também. Tinha as italianas uniformizadas, como as italianas usavam. Então os carros alegóricos eram tudo assim, com frutas, coisas assim. E até de bicicleta, né? Enfeitava as bicicletas para ir no desfile. E participava também levando a fruta, tudo lá, né? Até teve o meu tio, que foi premiado no primeiro prêmio, o irmão do meu pai. Foi premiado na uva em primeiro prêmio. Naquela época tinha uva, maçã, pera, tinha bastante, né? Que hoje é maçã e pera nem existe mais aqui. E começou assim a festa da uva. E o povo vinha e comprava as uvas. Comprava e aí tudo o dinheiro revertido para as obras. E quando sobrava, terminava a festa, sobrava aquelas frutas, as meninas que eram, as crianças, né? Na verdade, os meninos também, que dançavam a quadrilha, eles iam ali na Avenida Expedicionário, que antigamente era Cine Avenida. E aí ficava ali com todas as uvas ali, o padre levava no jipe. Chegava lá, o pessoal que vinha do serviço às 11 horas, que saía das fábricas, eles compravam as uvas. Então não se perdiam nada. Festa da uva, que era muito bonita na época, que dava um trabalho danado, né? Ela só conseguiu realizar por causa do grupo de voluntários que trabalhavam. Era montar a barraca, bardear as coisas e depois assistir a cerimônia religiosa e vender as coisas na barraca e tudo com a finalidade de angariar fundos para a construção da igreja. O sitiante colaborava, dava aquilo lá. Aí fazia a festa, fazia assim desfile, saía lá da praça, vinha até aqui desfile, caminhão, o sitiante, vinha tudo no desfile e trazia até aqui. Aí surgia a venda daquela uva mais bonita, nossa, os sitiantes carregavam lá e trazia e entregava para eles. E ajudaram bastante para a construção. Tinha venda da fruta, mesmo a uva. A uva também ajudou muito naquela época. Coisa mais linda foi a primeira festa da uva. Que maravilha, né?
pessoal, né, do sítio assim que tinha assim plantação assim, trazia aquelas coisas, a fruta da época, né? Aquelas frutas mais escolhia as mais bonitas, né? Põe naquele galpão assim, é a coisa mais linda. Nossa. E gente, o pessoal que vinha gente de fora, nossa, mas lutava, era a semana inteira assim, aquela festa linda mesmo, sabe? Foi eu conheci meu marido, aí na festa, de fato. Então conta essa história pra nós, dona Conheci Júlia. meu marido aí em Fátima. Foi numa festa, eu estava assim, trabalhando numa barraca, assim, sabe? Então aí ele veio lá. Valem destaque também as sempre lembradas festas juninas, que envolviam toda a comunidade. A quermesse e as peças de teatro, como o Casamento Caipira, montadas só para a ocasião, lotavam o Teatro de Fátima. Ele falava assim: Antônio Vanceja falou pro vigário pra amor dos pregão, sabe? Aí a mãe respondia, né? Uai, que zano, nhatuca, o negócio arranjado já tá. Aí o outro respondia assim: então, que farta em Antônio pra fazer a Chica casar. Pois farta em chovar, farta tudo, pois o noivo não quer mesmo dar. Aí o pai fica bravo, fala assim: desaforo daquele chimbera que os preparo pra Chica vou dar. Vou já vender os meus potros e na vila com os cobres já tô. Aí bate na porta, aí já é o noivo chegando, sabe? Aí continua o casamento. O meu irmão, Pedro Marengue, e Roberto Suave eram os padrinhos. Só que eles ficaram assim na plateia, sabe? Aí chegou na hora do casamento, aí aquele senhor que estava fazendo o casamento perguntou: não é possível, cadê os padrinhos? Tem que ter padrinho, porque se não tiver padrinho, o casamento não pode ser feito. Aí ele olha para a plateia e fala assim: aí na plateia tem alguém que possa vir aqui para testemunhar o casamento? Aí sai da plateia o meu irmão, que é o Pedro Marengue, e o Roberto Suave. Vem os dois correndo, um sobe de um lado da escada, o outro do outro, e vem para nós aqui, doutor. E aí fez o casamento. Fazia o casamento. E quem eram os noivos? O noivo era o Adolfo Marque. A senhora lembra da noiva? A noiva era eu. E os voluntários se responsabilizavam pela alegria da criançada no parque de diversões montado só para as juninas. Tinha um parque, né? Eu lembro até hoje. O meu pai não queria que eu deixasse montar na roda gigante. Não vai montar nisso aqui. Eu falei: não, quero montar. E peguei e montei na roda gigante. Por ocasião do mês de maio, celebrava-se também a Festa da Padroeira, que além das cerimônias religiosas, contava com uma quermesse de grande participação popular. Eram outros tempos e as festas de bairro se constituíam um dos principais meios de entretenimento e de integração familiar e social. É uma coisa que a gente não esquece, né? Grava, né? Grava, não esquece. A união e a fé fizeram mesmo a força e a diferença na construção física do que hoje conhecemos como o Conjunto Social Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Quando ainda não havia nenhuma obra pronta, em 1959, as missas eram celebradas numa sede provisória, o Barracão da Bela Vista, propriedade na rua Giacomo Saccardi, que o senhor Caetano de Fiore cedia para a comunidade. Apesar de ser provisória, a Igreja do Barracão viveu momentos muito importantes, como a missa oficial da instituição da paróquia, celebrada pelo bispo diocesano Dom José Maurício da Rocha.
Naquele mesmo ano, além das obras do monumento, em 13 de setembro foi lançada a pedra fundamental da construção do conjunto social. Toda a estrutura foi planejada naquela época com o objetivo de ser um local para rezar, para estudar e para recrear. Todo o conjunto foi erguido em propriedade doada pelo senhor Eugênio Seste. Foi doado, sim, concordaram todos, né? Porque o resto do terreno lá foi tudo. O meu pai deu um lote cada filho. Lá tinha mais 11 lotes, fora o que foi doado para a igreja. Todos eles tiveram o seu lote de terreno. Era um pasto de criação de gado. E era uma parte do terreno lá que foi doado todo para Fátima e os netos ficou um lote de cada filho. Ele deu um lote de cada filho. O meu sítio, eu acho que tinha, não sei se é 27 ou 30 alqueires. Desses alqueires foi dado um pedaço para Fátima. Foi doado. Foi doado. E esse quadro veio também da Itália, né? O Papa que mandou. É lá de Roma, né? De Roma. Veio do Vaticano, dando da doação do meu sogro, Eugênio Seste, para construir a igreja de Fátima. A delimitação do terreno, por não haver ruas em todas as partes, foi estabelecida em 15 nichos, que representavam os mistérios do Rosário. O monumento foi inaugurado em 1960 e era o destaque do conjunto, equivalendo ao quinto mistério glorioso. Também em 1960, começaram as obras do Salão Paroquial, com inauguração em maio de 1961. A partir dessa data, o salão passou a ser a sede oficial da paróquia e nele também se iniciaram as celebrações de missas, de casamentos e de batizados. Surgiu o monumento, graças a Deus está construído. Surgiu onde é o salão ali, que é o salão por lado da igreja, surgiu primeiro que era ali. Aí funcionava ali como uma igreja. Depois daquele ali que surgia como igreja e o monumento pronto, aí começou a igreja, onde nós temos hoje. Em 18 de março de 1961, mesmo não estando em seus locais definitivos, os sinos de Fátima repicaram pela primeira vez. Pontualmente às 18 horas, eles ressoaram pela cidade. Eram 4 e pesavam ao todo 482 quilos. 3 deles foram doações, sendo o menor vindo da generosidade do seu Benedito Dutra, o pai do padre Luiz Carlos. E o maior, com seus 232 quilos, foi adquirido por 142 mil cruzeiros, através de pequenas contribuições da população. Era assim que Padre Dutra concebia sua visão de igreja. O pouco de muitos fazia o todo de todos. Em junho de 1961, finalmente começaram as obras da matriz, com os braços fortes dos fiéis, que em sistema de mutirão trabalhavam incansavelmente e a cada jornada de 20 a 30 homens se revezavam por horas, aos sábados, aos domingos e até em dias de semana. Assim foram feitas as paredes do salão, as naves e o altar da matriz, em ambiente de caridosa alegria. Conseguiu levar, porque no princípio não fez de tijolo, nada disso, era só paralelepípedo, que foi feita a primeira parede da igreja. A gente trabalhou muito ali.
Não só eu, não. Era a vila toda. Tanto ele participar com a equipe que ia junto, gostava de ver a coisa crescer, formar, né, tudo unido junto. Esse cara participativo, muito gostoso. Nem as forças da natureza foram capazes de desanimar a comunidade durante o processo da construção. Em 9 de abril de 1962, um tufão atingiu Itatiba e jogou por terra o trabalho de 3 meses de obras. Incrédulos com as colunas e paredes no chão, muitos fiéis já começaram ali mesmo a movimentação para reerguer a igreja. Aquela tarde de segunda-feira foi um dos episódios mais tristes que a paróquia já viveu. Eu sei que eu estava na rua, eu passei ali na Glicéria, o senhor João Prete estava ali na frente e falou para mim assim: ô Maringue, você vem vindo da sua casa? Eu falei: não, senhor João. Eu falei: eu tô por aqui hoje, né? Eu vou indo para casa. Aí ele falou assim: se você vê as colunas de Fátima, o temporal que derrubou tudo, tá deitada no chão. Aí chegando em casa a gente já subi para ver, né? E era realmente aquilo. Caiu tudo deitado no chão, aquelas colunas de ferro dobrada tava. O meu pai estava aqui em cima na hora. E o padre Dutra saiu correndo no meio daquela ventania e gritou para os pedreiros: protejam como vocês puderem. Gritou. E o meu pai falou que as tábuas da construção voavam como folha. Ele falou que ele nunca tinha visto uma coisa assim. Solidárias, as pessoas que não podiam doar dinheiro para repor as perdas, que foram de cerca de 500 mil cruzeiros na época, doavam trabalho. Outras faziam os dois. Foi nessa época que surgiu a campanha dos 50%. Funcionava assim: com doações de 100 cruzeiros mensais por pessoa, metade ficava para as obras de construção e a outra metade era sorteada para um dos doadores, incentivando mais pessoas a se engajar nessa ajuda. Finalmente, em maio de 1963, era inaugurada a Igreja Matriz de Fátima, obra de amor e esforço conjunto e de beleza ímpar, ornada com o maior vitral da Última Ceia do Brasil na ocasião. Com as contribuições das festas da uva e de outras iniciativas, ainda em 63, as obras da escola paroquial começaram. Em 1º de fevereiro de 1965, no início do ano letivo, ela foi inaugurada, com a administração do SESI e um contingente de 400 alunos do ensino primário, hoje o ensino fundamental 1. Assim, se completavam as obras do Conjunto Social Nossa Senhora do Rosário de Fátima, uma conquista de toda a comunidade, por ela celebrada e reconhecida, fruto do trabalho e da fé, respondendo ao que nos alerta São Tiago: a fé sem obras é morta. As crianças sempre foram presença constante na paróquia de Nossa Senhora de Fátima. E nisso há uma sintonia muito grande com os pastorinhos, que também eram crianças a quem a Virgem Maria quis se dirigir primeiro. Logo nos primeiros meses da fundação, em dezembro de 1959, foi feita a primeira cerimônia de admissão de acólitos ou coroinhas. Eram 3 os pioneiros: Ariovaldo Oliva, José Vieira e Antônio Dias. O senhor bispo, Dom José Maurício da Rocha, ele mandou então um padre aqui, né? Que era o padre Dutra, bem jovenzinho. E ele vinha e visitava as famílias no começo. Aqui na Bela Vista eu me lembro mais, porque eu morava aí.
E ele vinha com uma lambretinha amarela, de batina preta. E quando ele chegava, as crianças rodeavam ele, subiam na lambreta, sujava toda a batina de poeira. E ele amava aquilo ali, sabe? Ele amava. E como a gente estava sempre junto, ele escolheu aí o meu irmão primeiro para ser o coroinha, o José, popular Ido. É José Vieira, o popular Ido. Aí o Ido convidou os coleguinhas dele, o Ariovaldo Oliva e o Antônio Dias. Foram os 3 primeiros coroinhas. E o início da atividade de coroinhas foi o Padre Dutra, fez o convite para o José Vieira, que já era coroinha na Igreja Matriz, Nossa Senhora do Belém. E fez o convite pro Vieira, e o Vieira convidou a mim e o Ariovaldo Oliva, que a gente era todos amigos, e fomos em frente. E já formamos a primeira fase dos coroinhas. Esse daqui é a primeira o cerimonial da Semana Santa. Esse livro ele deu para os coroinhas. Até tem uma dedicatória aqui dentro aqui que ofereço aos coroinhas na primeira Semana Santa da paróquia, Padre Luiz Carlos Dutra, 10 de abril de 1960. E esse outro aqui foi um presente que ele deu para mim, do primeiro Natal da paróquia também. Presente de Natal da paróquia e do vigário de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, a Antônio Dias, Padre Luiz Carlos Dutra, 25/12 de 1960 também. E aqui tem as missas ainda no latim ainda, né? Missal. A missal dominical tem no latim e em português também, né? O serviço era muito similar ao que existe hoje, e o Padre Dutra procurava formá-los, mesmo que isso às vezes implicasse em alguma repreensão. Uma passagem assim, que posso dizer, uma passagem pitoresca. Nós fomos celebrar uma missa na igreja Nossa Senhora das Graças. Foi eu e o Vieira, o José Vieira, nós 2 coroinhas. E tudo nós que tinha que organizar, pegar tudo aqui na igreja e levar onde fosse, nos sítios, né? E nesse dia nós fomos na Nossa Senhora das Graças fazer uma celebração lá. Chegou na hora da celebração, nós esquecemos de levar a hóstia. E o padre já estava paramentado já, e ele pegou o jipão dele e veio na igreja buscar as hóstias. Não falou nada. Depois, na hora de ir embora, vocês vão embora a pé. Castiguinho para vocês. Nossa Senhora das Graças, para nós naquela época, era quase que outra cidade a distância. Hoje ele está tão perto, né? Isso daí é umas coisas que eu tenho na lembrança ainda. E a gente veio embora a pé lá da Nossa Senhora das Graças. Mas as crianças eram protagonistas em vários outros momentos. Na coroação de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, em maio de 1960, foi organizada uma procissão inusitada para as festividades da padroeira. 105 meninas chamadas Fátima caminharam da sede provisória da Bela Vista até o monumento, uma marcha de Fatiminhas. Todo dia 13 tinha a coroação de Nossa Senhora, isso que é embaixo no barracão ainda. E participava as famílias, assim, 3, 4 famílias cada mês que fazia a coroação de Nossa Senhora. As famílias aqui do bairro aqui. E depois, quando foi a coroação dela, aí foi feita uma coisa de eucalipto, uma prancha assim, que pegava de lá da escadaria da igreja lá, que estava em construção, e subia assim, fez uma plataforma em roda do monumento em cima lá, para coroar Nossa Senhora. Quando fazia essas coisas de religião assim, a turma participava. E o Padre Dutra era muito pegável, né? Ele vinha fazer visita no sítio, benzer as plantações todo ano. Nossa, era muito gostoso naquela época.
Papel importante também tiveram os meninos na inauguração do Salão Paroquial e sua televisão comunitária, em maio de 1961, com uma bela apresentação artística. Para ele atrair a molecada para a igreja, ele colocou uma TV no salão e de domingo, sábado à noite, domingo à noite, ele ligava a TV para assistir os programas lá, que não eram só as crianças que iam lá para assistir. Os adultos também ia tudo pro salão para assistir a TV. Sim, para ele atrair as pessoas para a paróquia. O homem era muito vivo, né, nessas partes. Né? A catequese foi exercida com dedicação por dezenas de membros da comunidade. Nos primeiros anos da paróquia, eram centenas os que recebiam o sacramento após as aulas de dedicadas catequistas. A cerimônia de primeira comunhão tinha significado ímpar, mais importante que uma formatura. Muitos ainda guardam suas lembranças e fotos, uma raridade na época. Daí eu fui catequista lá, daí eu comecei lá a ser catequista. Então foi 4 anos de catequese, preguei muito o evangelho, eu dava aula de religião, depois eu dava 2 horas de aula, não dava uma. Construído com doações, o Parque Infantil Paroquial foi outro instrumento utilizado para a catequese. Inaugurado em 13 de outubro de 1960 com alguns brinquedos, o livro Tombo registra que este parque, além de ser um local de diversão sadia à infância, é um chamariz ao catecismo. E ele fez tanto sucesso que em 1965 foi ampliado por meio de novas doações. Uma reinauguração foi feita a partir do Natal daquele ano, com um parque completo passando a funcionar. Isso é onde é a escola, né? Onde era a escola. Ali tinha um parquinho infantil ali. Tinha o parquinho, né? Que ele quis fazer bastante criança, ele fez o parquinho, né? E gostava, né? De participar, assim, de ver as crianças assim, brincando, tudo. Aí o padre percebeu que a frequência das crianças não estava muito nas missas. E como que o padre fez para poder evangelizar melhor as crianças? Ele fez um cartãozinho, plastificadinho, direitinho, e todas as crianças que vinham para a missa, que a missa era ainda no salão, ganhava, o seu Miguel estava lá, ó, ganhava o cartãozinho, e na segunda-feira, na semana toda, podia participar do parquinho. Aí vinha o seu Miguel lá no portão, fecharam tudo de alambrado, e o seu Miguel ia recolhendo os cartãozinhos e a criançada se divertia no parquinho, inclusive eu também. E ali a gente brincava muito naquele parquinho que tinha ali. Tinha um parquinho ali, tinha mesmo, ele surgiu mesmo. Aí surgia esse negócio de texto, as coisas, quando estava ali criançada as coisas, incentivo o Padre Dutra. Aí surgia o texto, rezava. As crianças, vamos rezar, presta atenção. Ele falava, enérgico, Padre Dutra, tomara Deus que esteja. Nossa, criançada, vocês são o futuro da manhã. Falavam assim. As crianças contavam ainda com um campeonato de futebol no campinho ao lado da igreja, em que o Padre Dutra vinculava a participação dos pequenos com a presença no catecismo. Era um sucesso. O campeonato envolvia a disputa entre os bairros e movimentava toda a paróquia. De forma lúdica, alegre e profética, se proclamava cumprir o pedido de Jesus feito no Evangelho de São Marcos: deixai vir a mim as criancinhas. Então o Padre Dutra falava, olha, para jogar futebol precisa ser praticante, assistir à missa e comungar. No momento da comunhão, eles ganhavam um santinho. Então chegava o dia do jogo, quem tinha aquele santinho daquele dia podia participar. Tinha um campinho aqui do lado onde hoje é a igreja, e jogavam futebol. Para atrair a molecada para ir brincar lá. Era o campinho de futebol lá, um rapadão, chão rapadão, e ele fazia os torneios todo mês. O padre fazia o torneio todo mês,
que entrava os bairros, né? Santa Clara, 29 de Abril, Bela Vista, Vila EPI. Todos os participantes que jogavam futebol nessas disputas tinha que participar da missa, recebia um documentozinho, um cartãozinho para poder jogar, senão não jogava. A molecada dos amigos jogava bola de sábado, de domingo, subia 2 vezes para jogar bola. Outra forma de perceber a história de uma paróquia é através de suas celebrações. Nelas estão as expressões de fé, de esperança, de caridade que o povo experimenta e compartilha. Quantos e quantos sim foram registrados nesses 60 anos de história? Na Semana Santa, outro momento forte da vida eclesial. Durante a primeira delas, em 1960, houve o resgate do sentido da penitência na tradicional Via Sacra, com os participantes subindo a rua São Caetano, levando uma cruz de madeira em que se lia a inscrição Oração e Penitência, fazendo o trajeto das estações. Fiz Semana Santa, filha. Não foi Via Sacra. Comecei do Pôncio Pilatos até a Paixão de Cristo. Foi. Trabalhei que nem doida, costurei para toda a turma. Quem era pobre não podia comprar, fui na loja, comprei tudo, botei no meu nome, falei, depois eu pago. Fiz toda a roupa, falei, os meninos fazem as sandálias, os sapatos, tudo. Mas tudo isso eu fiz. 2 meses para preparar para uma Semana Santa, veja você. Era sábado e domingo, ali ó. Fazia eles decorar tudo como tinha que fazer, o que tinha de falar, o que tinha de não falar. Foi uma coisa mais... Deve ter mais ou menos uns 50 figurantes. Eu arrumei 60. E eu costurei para todos eles. Eu costurava até 2, 3 horas da manhã, fazendo roupa para eles adequado com aquela época. Olha, tem coisa que eu fico sentada aí e digo, meu Deus do céu, como que eu fiz tanta... E quer saber de uma coisa? Se fosse preciso, acho que eu faria tudo de novo. Em casa tinha assim, aqueles frontal, sabe? Que hoje não, quase não tem mais. Assim no altar, não tinha aqueles frontal assim, cetim, daquelas coisas assim. Então, aquilo ali não ia mais usar para o altar. Então, aproveitava e fazia assim a roupa, tipo quando era balé, essas coisas. Então a gente fazia saia com aquilo para as menininhas. Costurava a sainha para elas. Quando era assim, tinha aquela música do silêncio, de guerra, né? Então tinha os menininhos soldados, as roupas também, era tudo nós que fazia. Fazia as calças e aquela palitorzinho lá para eles, né? Os menininhos. As procissões mostraram a unidade da igreja e tanto a de Ramos como a do Encontro saíam do Alto de Fátima e seguiam para a matriz de Nossa Senhora do Belém. A Vigília Mariana, em outubro de 1960, registrou 12 horas de orações ininterruptas, iniciando às 19 horas do dia 13 e indo até às 7 horas da manhã seguinte, com escalas entre homens, mulheres e crianças. Um espetáculo da fé. Também marcou a vida da paróquia naqueles tempos a Hora Católica, transmitida pelo rádio. Atividade de relevância, mesmo que não fosse uma celebração, era uma programação semanal. Transmitida às sextas-feiras às 18 horas e mantida em parte com recursos da própria paróquia e outra parte por patrocinadores. Na Hora Católica, o padre Dutra exercia sua comunicação no noticiário espiritual,
nas crônicas, nas respostas de correspondência e comentando acontecimentos mundiais. As notícias que trazia do Concílio Vaticano II despertaram o desejo de reforma litúrgica. A matriz foi então construída de acordo com a orientação conciliar. Mas todos os que pela paróquia de Fátima passaram, deixaram sua contribuição. Fiquei 12 anos na paróquia, fazendo secretário, trabalhando na secretaria. Eu ia a 1h para lá e voltava quando saía a turma do SESI, eu esperava toda a criançada aí tudo sair da escola, depois eu vinha embora. E como eu tinha criança que gostava, saía da escola e entrava na igreja, tudo, eu esperava que ela saísse da escola, todas elas, e daí eu vinha embora, quando não tinha mais criança lá em cima, para descer da escola, eu vinha embora. É assim. Todo dia era isso, 12 anos. O que eu vou querer? Querer que continue com a paróquia e que cresça, que a paróquia é muito bonita. Agora ela está toda arrumada, que o padre arrumou, né? Que vá para frente a paróquia. Depois Fátima não pode parar. Fátima tem que continuar. Ela tem que ser Fátima sempre, para sempre. Então é assim, a gente tem, hoje nós temos a Nossa Senhora de Fátima. É uma coisa que a gente não esquece, né? Grava, não esquece. E as amizades, né? Que a gente tem, que a gente encontra. Então é tudo satisfatório, né? Por ter sido um dos primeiros coroinhas da paróquia, eu sinto honrado demais por ter participado disso tudo desde o início, né? Então, que a paróquia de Fátima, com 60 anos, dure mais 6.000 anos. E que os padres que venham lá sejam tão santos como os padres que já passaram por lá. Todos deixando lembrança. E que Deus abençoe a nós, ao Padre Dutra, que está com 89 anos, e a cada um dos padres que passaram. E que o povo perdoe os nossos erros. Mas me sinto assim muito feliz por sentir assim como que protegido pela Virgem de Fátima, porque a ela há muitos anos procurei sempre divulgar as mensagens dela, né? Então isso me gratifica muito, né, de estar sempre, e sempre trabalhei muito nesse sentido, de divulgar a mensagem de Fátima. Aqui estou 12 anos, pude celebrar os 50 anos, as bodas de ouro dessa igreja, né, da construção desta igreja. E depois os 100 anos, né, foi há 2 anos atrás, 100 anos das aparições, centenário. E agora nós estamos celebrando com muita ênfase, né, muita alegria, uma boa programação, os 60 anos dessa paróquia, né, que continua caminhando, né, fazendo com que realmente essa devoção se transborde sempre mais nos corações das pessoas. Então, quero, pedindo a Nossa Senhora, a Deus, Nossa Senhora, né, interceda através de nós, que somos instrumentos na mão de Deus, uma bênção muito eficaz para todas as pessoas, todos os participantes, todos que estão animadíssimos em divulgar a fé em todas as suas dimensões. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Salve Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nós reconhecemos a vossa bondade, ajudando a guardar essas recordações que lembram momentos reais da vida, servindo e sempre, em várias épocas, renovando aquele espírito cristão que reinou nessa comunidade. Eu agora faço uma bênção especial sobre todas essas filhas, sobre todas as urnas. Senhor, abençoai-nos. Senhor, abençoai essas velas. Abençoai as vossas bênçãos. Que tudo seja uma realidade para retribuir as crianças, jovens e famílias que trabalharam tanto, deixando uma lembrança honrosa. Que Deus Nosso Senhor nos aconteça, que a Imaculada Conceição de Morungaba faça descer sobre todas as bênçãos, outras tantas. Portanto, eu os abençoo, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, sempre nos consiga unidos a vós nessa santa comunidade. Deus te ajude. O povo da paróquia tem muito a agradecer a todos. Há mais histórias para contar, mais depoimentos a ouvir e mais fatos a registrar. A paróquia de Nossa Senhora do Rosário de Fátima não se encerra com seus 60 anos, nem nessas memórias trazidas neste documentário. Durante a jornada de organizar e produzir essas imagens e falas, comprovamos que a história é viva e por isso merece respeito e carinho. Tal como um livro em capítulos, sentimos o chamado de seguir. Ao buscar a história do outro, encontramos um pouco de nós mesmos e percebemos que o reino de Deus é um tesouro inestimável.